Os espíritos veem tudo o que fazemos? Esse é o nosso tema de hoje. Vamos lá? E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso canal Espiritizando com o Anderson Ando. E hoje a gente vai falar de um tema muito interessante. Afinal, os espíritos veem o que a gente fica fazendo? Sim ou não? Antes eu queria pedir para você se inscreve no nosse canal, deixa o seu like, compartilha esse vídeo. Pode ter certeza que você vai ajudar muito a expandir o espiritismo, essa religião linda que é. Eu agradeço. Mas afinal, muitas pessoas ficam preocupadas pensando, será que tem espíritos me vendo? Será que tem espíritos me rodeando? Sim, a todo tempo tem espíritos nos rodeando. Mas também a gente não pode pensar que a nossa vida é um Big Brother, que tem a todo tempo, 100% do tempo, espíritos nos rodeando. Até porque existem no mundo 7 bilhões e meio de pessoas reencarnadas, então os espíritos não vão escolher somente você para ficar te rodeando, como a gente fala. Mas o que vai ser esse te rodear? Porque os espíritos, assim como nós, eles não perdem a essência deles quando eles eram reencarnados aqui na Terra. Quando desencarnam, eles evoluem, claro, mas a essência é a mesma. Então, o que vem a ser te rodear? O que vem a ser te olhar? Vamos dar um exemplo. Se você de repente gosta de estudar uma matéria, vamos supor, matemática, e você sempre fica lendo sobre matemática, você estuda, conversa com as pessoas sobre esse assunto, o espírito, ele vai ficar te rodeando para quê? Para ficar vendo matemática? A não ser que seja um espírito que goste de matemática, ele fica te rodeando nesse sentido. Mas aí a gente pode pensar o seguinte, se você é uma pessoa que vive na boemia, você é uma pessoa que vive saindo, vive curtindo a vida e gosta muito de aproveitar esse tipo de coisa. Espíritos que gostam desse tipo de ambiente vão te rodear. Se você ficar muito tempo frequentando, por exemplo, bares, casas noturnas, ou se não locais que são mais agitados, espíritos que gostam disso, eles também vão ficar te rodeando o tempo todo. É essa a questão. Tudo vai depender da sua conduta. Se você é uma pessoa que é mais calma, mais tranquila, uma pessoa que gosta de estudar, uma pessoa que gosta de curtir a vida de uma forma mais tranquila, mais calma, é muito provável que você vai ter espíritos que gostam desse tipo de assunto te rodeando. Se você é uma pessoa, por exemplo, que gosta de fazer trilha, se você é uma pessoa que gosta de andar de bicicleta, espíritos que gostam de ver esse tipo de assunto vão te rodear. O que você pode pensar às vezes é, será que espíritos que ainda estão começando a conhecer a bondade me rodeiam? Vai depender da sua frequência vibratória. Porque é nesse sentido que um espírito, vamos dar um outro exemplo. Se você lê o tempo todo, por exemplo, a Bíblia, se você gosta de ler o Evangelho, se você gosta de ler um livro religioso, para que um espírito que não tem vontade de ver aquilo, ele vai te rodear? Ou senão você está dentro de um metrô. Você vê várias pessoas lendo, mexendo no celular. Para que você vai ficar vendo a pessoa que está ali na sua frente lendo uma revista de um assunto que não tem nada a ver? Por isso que na pergunta 456 do Livro dos Espíritos, tem aquela pergunta, os espíritos veem tudo que fazemos? E aí na resposta é mais ou menos assim, eles veem o que se dirige a eles, o assunto que se dirige a eles, aí eles veem. E aí também, nós, às vezes, a gente fica pensando assim, o que será que os espíritos devem pensar da gente? Muitas vezes a gente se pega pensando nisso, nossa, mas o que será que os espíritos que estão me vendo, eles pensam da gente de uma coisa errada que a gente faz, por exemplo? Na pergunta 458 que ele fala, o que pensam os espíritos que estão ao nosso redor? E a resposta é mais ou menos assim, vamos supor, você fez uma coisa errada, você perdeu a paciência, você ficou nervoso, ou algo deu errado na sua vida. Os espíritos zombeteiros, espíritos que gostam de ver essas coisas, eles vão tirar sarro, vão dar risada, vão torcer para que essas coisas aconteçam com você. Os espíritos sérios não. Eles vão se lamentar e aí muitas vezes eles vão tentar ajudar você. Então, você não deve pensar o que eles podem estar pensando de mim quando acontece algo errado com você, quando você faz uma coisa errada, vamos dizer assim. Você tem que pensar assim, o espírito realmente que se preocupa comigo, ele vai me ajudar? Eu não quero que nada de errado aconteça comigo. Ele vai me ajudar, esse espírito? E não pensar o que o espírito zombeteiro, o espírito brincalhão, o espírito que tira sarro, ele vai pensar de você. Até porque a opinião desse espírito para você, você tem que tornar essa opinião irrelevante. Você não pode nem dar bola nesse sentido no seu pensamento
de que um espírito ele vai olhar, vai tirar sarro, vai te julgar. Porque o espírito sério, o espírito evoluído, o espírito que tem entendimento, ele, pelo contrário, ele vai lamentar e ele vai te ajudar. Então, você tem que pensar sempre nisso. E não no que o outro vai pensar sobre julgar a sua atitude. E aí tem a pergunta 457 também interessante. Ele fala assim: os espíritos podem conhecer nossos pensamentos secretos? Olha, se você se lamentar por isso, sim. Eles podem conhecer todos os nossos pensamentos. Todos. Inclusive aqueles que nós mesmos, a gente tenta ocultar. Para nós mesmos, eles conseguem saber tudo. Mas aí é como eu falei agora há pouco. O fato deles conhecerem tudo que a gente pensa, você não pode ficar pensando, eu não posso pensar mais em nada. Porque você também é um espírito em evolução, você está aqui para aprender. E sabendo que você está aqui para aprender, os espíritos sérios, os espíritos evoluídos, aqueles que se preocupam com você de verdade, eles não vão te julgar. Porque às vezes o problema é você pensar no julgamento dos espíritos a respeito da sua atitude. Quando na verdade você está fazendo um julgamento. E você fica com medo do que os espíritos podem pensar de você. Mas como eu falei, o espírito que é o zombeteiro, o espírito que é o tirador de sarro, aquele que não está nem aí para você, ele vai te julgar. E muito. Só que você não deve levar em consideração nenhum tipo de pensamento a respeito desses espíritos. Mas sim dos espíritos que querem te ajudar. Portanto, não se preocupe se os espíritos podem ler todos os seus pensamentos secretos. Porque você está aqui nesse planeta para você evoluir. Você tem falhas. Todos nós temos muitas falhas. A gente tem pensamentos ainda primitivos. Faz parte do nosso processo de evolução. Mas o fato de você pensar errado não significa que você também deve ser leviano. Pensar, tudo bem, eu estou evoluindo, então deixa para lá. Você tem que pensar o seguinte: bom, eu preciso aprender. Eu sei que eu estou pensando errado, eu vou tentar não pensar. Se você pensar de novo, vai tentando, mas não se preocupe com o julgamento dos espíritos que não se importam com você. Simplesmente pense que os espíritos bons, os espíritos sérios, eles querem ajudar você. Eles pensam em você, em te ajudar. Eles não vão ficar te julgando em nenhum momento. E se você falhar, pode ter certeza que eles vão tentar te mostrar o certo, o correto, para que você tente fazer esse correto. E se falhar, vai fazendo. Você tem a eternidade para aprender tudo, porque você é imortal. Beleza, galera? Esse foi o tema de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Peço para você se inscrever no canal novamente e que assim seja.